Muito bem, vamos então continuar nessa parte 2 do primeiro módulo, que é tributo. Já vimos que são 5 espécies tributárias, vimos a definição de tributo e as 5 espécies tributárias, taxas, impostos, contribuições de melhoria, contribuições para fiscais e empréstimos compulsórios. Estamos estudando as taxas. E vimos que a Constituição, bem como o CTN, proíbe que as taxas tenham como base de cálculo a base de cálculo que já serve para impostos. Vimos no final da parte 1 esse detalhe. Então, chamei a atenção que uma taxa não pode ter como fato gerador o valor do serviço prestado, porque já é fato gerador, já é base de cálculo do ISS. Uma taxa não pode ter como base de cálculo o valor do serviço prestado, porque já é base de cálculo do ISS, como base de cálculo o valor da mercadoria, porque já é base de cálculo do ICMS, o valor da renda, porque já é base de cálculo do imposto de renda, e por aí afora, uma proibição prevista tanto no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, quanto no artigo 77, parágrafo único do CTN, conforme nós já observamos. Maravilha. Mas existe um detalhe. Será que a taxa pode ter como base de cálculo um dos elementos que compõem a base de cálculo do imposto? Boa, aí não entendi nada. Aí me explica isso, vamos explicar. Você vai entender, olha só. Qual é a base de cálculo do IPTU municipal? A base de cálculo do IPTU, nós vamos estudá-lo, se você pegar o Código Tributário Nacional, é o valor venal do imóvel. Valor venal é o valor que vale o imóvel. Maravilha. Mas como é que você calcula o valor venal de um imóvel? Você pode pegar a metragem do imóvel e multiplicar pelo valor do metro quadrado daquela região. Porque numa região mais valorizada, um imóvel de 600 metros quadrados vai ter um valor bem maior do que esse mesmo imóvel de 600 metros quadrados numa área menos valorizada. Então, para que você chegue ao valor venal do imóvel, você tem 2 elementos que compõem o valor venal do imóvel. É a metragem do imóvel e o valor do metro quadrado daquela região. São, repito, elementos que compõem a base de cálculo, que é o valor venal do IPTU. Será, e aí eu volto com a pergunta, que uma taxa pode ter como base de cálculo ou a metragem ou o valor do metro quadrado na região, que são elementos que compõem a base de cálculo do valor venal, que é o IPTU, que é a base de cálculo do IPTU? Será que pode? E aí nós vamos ver uma jurisprudência fundamental. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal considera nestes casos. Ok? Muito bem. Então, vamos lá conhecer esse detalhe. Súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente ler a súmula, é lógico, talvez alguns de vocês já saibam, outros não, mas é importante a gente conceituar aqui o que é uma súmula vinculante. O STJ e o STF, tribunais superiores, eles, quando uma decisão ela vai se repetindo sempre no mesmo sentido, eles emitem súmulas sobre aquela matéria. Essas súmulas comuns, elas orientam o juiz singular e os tribunais inferiores orientam a tomar uma decisão no mesmo sentido, porque eles sabem que ao chegar nos tribunais superiores, nas últimas instâncias, STJ e STF, dependendo da matéria, lá essa decisão vai ser tomada dessa forma. Então, as súmulas normais do STJ e mesmo do STF,
elas não obrigam os tribunais inferiores e os juízes inferiores. Eles podem decidir de uma forma contrária à súmula, só que vai chegar nos tribunais, isso vai ser alterado, a decisão dele vai ser alterada para ficar de acordo com a súmula. Maravilha. Agora, existem algumas súmulas, alguns assuntos que o Supremo considera tão fundamentais e tão importantes e tão repetidos, as decisões tão repetidas, que criou-se a súmula vinculante. Esta súmula vinculante obriga os tribunais inferiores e os juízes a decidirem de acordo com aquela súmula, não tem como fugir. Para evitar aquela enxurrada de ações ao STF, ao STJ, então criou-se essa súmula vinculante, fundamental no estudo do direito como um todo, e no direito tributário não poderia ser diferente. Então vamos conhecer a súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. É constitucional, diz o Supremo, a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, minha gente, isso é fundamental. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 29, considera que não há nenhum impedimento, no exemplo que eu dei, de que uma taxa tenha como base de cálculo o valor da metragem do imóvel ou o valor do metro quadrado daquela região, desde que não haja uma total identidade, que seria o valor venal, que seria a multiplicação da área pelo valor do metro quadrado daquela região. Então, decisão fundamental. As taxas podem ter como fato gerador apenas um dos elementos que compõem a base de cálculo dos impostos, desde que não haja uma total identidade. Então, a taxa não pode ter como base de cálculo o valor venal, porque isso já é base de cálculo do IPTU. Mas pode ter a metragem, que é um dos elementos que compõem o valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Ok? Maravilha! Mas nós não terminamos com taxa. Vamos ver mais alguns detalhes. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. O artigo 78 traz antes da gente ler, ele traz uma definição jurídica daquilo que eu falei com vocês, que é o poder de polícia, que é o poder que tem a administração de fazer com que sejam respeitados direitos e garantias individuais, as normas relativas à higiene, segurança, comercialização, etc. Então vamos ver, mas é fundamental que vocês conheçam a linguagem jurídica. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês aí para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe. Gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de auditor fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco, pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado no concurso Cefaz Bahia aqui na Lá Concurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60. Você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje, se Deus quiser, o concurso aí vai ser publicado, foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso.
do conteúdo do pós-edital, você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da Lá Concurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos aí a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais, né? E com isso, nós já temos no site publicado da Lá concurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos 5 cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na Lá Concurso, tá certo? Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal, ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.